Que a graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós. A passagem desse domingo 7 de junho de 2026, a passagem de Mateus, capítulo 9, versículo 13, onde o Senhor Jesus Cristo diz: não vim chamar os justos, mas os pecadores ao arrependimento. Vim chamar pecadores ao arrependimento. É o mesmo que encontramos em Lucas 5, 32. Vim chamar pecadores ao arrependimento. E lá em Lucas 15, 10, nós encontramos o seguinte. Lucas 15, 10. Assim vos digo que há mais alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Hoje vamos abordar esta questão do arrepender-se, arrependimento. Em Atos dos Apóstolos, finalmente, quando Paulo, falando aos gregos, fazendo a sua pregação no Areópago em Atenas, no versículo 30 de Atos 17, o apóstolo Paulo diz: mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, anuncia agora a todos os homens em todo lugar que se arrependam. Então, arrependimento, repentance, línguas modernas, não? Elas vêm do latim, essa palavra, arrepender-se, vem do latim. Repoinitere, é o latim. Formado por duas partes. Que nós usamos, que significa de novo, repetir, retornar, Então, repor, pôr de novo algo, Então, essa é a palavrinha, esse prefixo re, nós sabemos, usamos em português e vem do latim. Então, lá é re. Mas se a outra palavra, o verbo em latim, poenitere. De aí vem pena, punição, castigo. Por quê? Porque em latim poena era pena, punição, castigo. Tá? Então, repoenitere é a raiz latina do nosso verbo, o nosso substantivo arrependimento. O arrepender-se vem dessa palavra. Mas, aí onde entra a questão, é essa intenção no chamado de, por exemplo, João o Batista, ou do próprio Senhor Jesus, quando lá em Mateus capítulo 3, Mateus 3, aparece: e naqueles dias apareceu João o Batista pregando no deserto da Judeia e dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. A passagem paralela a esta encontramos em Marcos, no capítulo 1, no versículo 4. Marcos 1, 4. Apareceu João batizando no deserto e pregando o batismo de arrependimento para a remissão dos pecados. Batismo de arrependimento para a remissão dos pecados. O Senhor Jesus também prega,
nessa linha. Tá? Nós encontramos isso lá em Mateus, capítulo 4, versículo 18. E Jesus, andando junto ao mar da Galileia, viu a dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, os quais lançavam as redes ao mar, porque eram pescadores. E disse-lhes: Vinde após mim, e vos farei pescadores de homens. E no versículo 23 de Mateus 4, está escrito: E percorria Jesus, juntamente com aqueles que ele havia chamado, os seus apóstolos, percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas suas sinagogas e pregando o evangelho do reino. Porque o Senhor Jesus estava pregando para quem? Para Israel, para os judeus, descendentes de Jacó. E curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. E o Senhor Jesus pregava então igual que João o Batista: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Arrependam-se dos seus pecados, porque chegou até vós o reino dos céus. Que é exatamente o que nós encontramos na leitura deste domingo, Mateus 9, versículos 9 ao 13, na leitura do Evangelho. E o Senhor percorreu essas regiões pregando exatamente isso: arrependam-se dos seus pecados, arrependam-se. Quando o Senhor Jesus chamou Mateus, Mateus era um publicano, isto é, um cobrador de impostos, aquilo que nós chamaríamos um traidor. Por quê? Porque ele estava trabalhando para os romanos. Ele fazia a mesma coisa que Zaqueu, cobrador de impostos. E ele se sustentava de quê? Se tinham que cobrar X, eles cobravam X mais juros. É isso que eles faziam, e por isso o povo os detestava. Por isso, os fariseus, vendo isto, disseram aos seus discípulos: Por que come o vosso mestre com os publicanos e pecadores? Ao que o Senhor Jesus, ouvindo, respondeu: Não necessitam de médico os sãos, mas sim os doentes. O Senhor Jesus está respondendo aos religiosos fariseus, os mais estritos, seguidores da lei. E aí ele acrescenta: Ide, porém, vão daqui. Ide, porém, e aprendam o que significa misericórdia quero e não sacrifícios. Porque eu não vim chamar os justos, mas os pecadores ao arrependimento. O que significa isso? Isso nos faz lembrar, aquilo que todo luterano aprende no catecismo. O que significa isso? E arrependimento, nós seguimos na onda da nossa língua. A nossa língua é uma das línguas filhas do latim. Então, se seguirmos nessa língua, nessa linha dessa língua inexistente, o latim é considerado língua morta, usada só pelos padres dentro da igreja, dentro de um contexto eclesiástico e tal. Tudo bem. Mas o latim desapareceu, mas seus filhos, suas filhas, as suas línguas filhas, espanhol, português, o catalão, o galego lá no norte da Espanha, o romeno,
o italiano, o francês, ainda estão aí. Até o inglês, quase metade do inglês é latim, né? E aí? Será que é esse o conceito de arrependimento, de pena, punição, castigo, arrependa-se dos seus pecados? Será que isso é o que João o Batista e o Senhor Jesus pregavam? Essa é a grande questão. Como seguidores da Reforma, nós temos o sola Escritura. E essa palavra, que também está em latim, que significa somente Escritura, não é um chamado ao cristão, né? Não é só um chamado ao cristão, para que ele permaneça no que está na palavra, somente na Escritura. Tá? Mas, principalmente, a buscar na revelação, naquilo que está revelado nas Escrituras, né? Buscar o verdadeiro significado de cada apelo, de cada ordem, de cada coisa que Deus quer que nós sigamos, que nós obedeçamos. Não é? E aí onde entra a questão, digamos assim, da responsabilidade pastoral. O pastor tem a obrigação de procurar nas Escrituras. Eu sempre respondi, quando me tentavam colocar contra a parede, mas o que o Senhor acha? Qual é a sua opinião? O que o Senhor acha? E eu respondia sempre, o pastor não tem que achar nada. O pastor tem que achar na Bíblia. Porque para isso foi para o seminário, para isso estudou, passou, né, anos estudando grego, hebraico. A maioria se lembra das choradeiras no seminário por causa da amanhã tem prova de hebraico. Eu lembro disso. Eu passei arranhando o hebraico, porque de tão difícil que é. É complicado, não é fácil. É uma língua completamente oriental. A gente não consegue captar o hebraico. O grego até a gente se vira. O alemão comparado com o grego é metade de fácil comparado com o grego, tá? Então, se a maioria considera, não, o alemão é difícil. Exatamente, bem difícil comparado com inglês, com português, com espanhol, o alemão é difícil. O grego é 2 vezes mais difícil que o alemão. Mas a gente se vira e consegue. O pastor tem a obrigação, todo pastor tem a obrigação de fazer as suas pesquisas, fazer as pregações, fazer os estudos bíblicos baseados nas Escrituras. O sola Escritura não é somente abrir a Bíblia. Não, está aqui. Está aqui na língua moderna. Perdeu a força. Está aqui, não vim chamar os justos, mas os pecadores ao arrependimento. E o que isso significa? Arrepender-se, pastor. Mas o que significa? Sentir pena pelas coisas ruins que a gente fez, pelos pecados cometidos. Fazer penitência. Peraí, isso está cheirando a catolicismo. Isso está cheirando a religião oficial. Sentir pena, se sentir mal pelas coisas que fez, isso é arrepender-se, pastor. Aí a pessoa está arrependida. Não é isso que a palavra nos ensina. Tá? Não é isso que a palavra nos ensina. Por quê? Vocês acreditam que Deus quer que a pessoa se ajoelhe, se banhe em lágrimas,
se lamentando por coisas ruins que ela fez. Lá em Atos 17:30, que nós lemos, Deus leva em conta os tempos da ignorância. Está escrito isso? Não. Em Atos 17:30, Paulo diz claramente: Deus não leva em conta os tempos da ignorância. Todas essas porcarias que você fez na sua vida foi na ignorância. Deus não leva em conta isso. Isso faz parte do Evangelho. A boa notícia é que Deus não leva em conta a sua ignorância. Não é para você se banhar em lágrimas, se lamentando por uma porcaria que você fez. Desculpem a expressão que... Pastor, o senhor é meio grosso às vezes, mas é para que as pessoas possam entender. Quem de nós não fez quando era jovem? Né? Então, nós fizemos. E adianta 40 anos depois, 50 anos depois, se arrepender, se penitenciar por essas coisas. Não adianta. Deus vai usufruir alguma coisa com essa penitência que a pessoa vai... Não. Deus não leva em conta os tempos em que você é uma porta de ignorante, com respeito à palavra de Deus. Então, o que Deus pede agora? Né? Nas passagens mencionadas, todos esses versículos que eu mencionei no início, na língua grega, no qual o Novo Testamento foi registrado, não há nenhuma menção ao conceito latino de arrependimento, de penitência, de se lamentar por coisas que eu não tenho como consertar. Não tenho como voltar lá quando eu tinha 20 anos e consertar. Não tenho como voltar quando eu tinha 30 anos e consertar. Não tenho como voltar uma hora atrás e consertar uma porcaria que acabei de fazer. Então, o que Deus espera de mim? Percebem? O arrependimento, o conceito de arrepender-se latino, foi transmitido pela igreja oficial. Nós, como cristãos, devemos procurar nas escrituras. E o problema que aparece nas nossas escrituras é que estão escritas em línguas latinas. E aí, replicamos o conceito. Temos que ir só à escritura. Temos que ir à base, à fonte. E lá no grego não aparece esse conceito latino. Mas lá no grego, todas essas passagens que eu mencionei, aparece a palavra metanoia. E o que significa isso, pastor? Reconfiguração da sua mente. Reconfigurar. Todo mundo sabe. Todos nós, até os idosos, sabem. Tem um celular e está dando problema. Tem uma coisa bem fácil. Clica, configurações de fábrica. Tem um botãozinho lá. E reconfigura seu celular. E vem como se tivesse acabado de comprar. Você vai perder todos os seus contatos, vai perder tudo que tinha no celular. O celular vai ficar como novo. Certo? Então, reconfigurar é isso. E metanoia tem esse significado. É reconfiguração da mente. Então, toda vez que você leia, porque eu não vim a chamar os justos, mas os pecadores ao arrependimento, no grego,
está escrito: eu não vim chamar os justos, mas os pecadores à metanoia. Em outras palavras, eu vim chamar os pecadores a uma reconfiguração da sua mente. Que deixem de pensar assim como estavam pensando até hoje. Parem com isso. Reconfigurem a sua mente. E como isso vai acontecer? Com a palavra, usar a Escritura, memorizar a palavra de Deus, memorizar versículos bíblicos. E eu afirmo para vocês, para todos, que o Espírito Santo fala hoje. Não fala assim como muitos, porque o Espírito Santo me revelou que você não sei o que, patati, patatá, e... Não. O Espírito Santo fala Bíblias. O que significa isso? O Espírito Santo vai fazer você lembrar versículos bíblicos. Por isso a necessidade absoluta de, pelo menos uma vez na vida, o cristão ter lido de Gênesis até Apocalipse a Bíblia. Não precisa mais do que isso. Para que, no momento H, no momento em que é necessário, o Espírito Santo vai fazer você lembrar que está escrito na Bíblia. Às vezes você nem lembra, não sei onde, no Novo Testamento, mas eu me lembro que eu li tal coisa. E está lá na palavra. E como é que vocês... Não, porque os neurônios... Não são os neurônios da sua cabeça. É o Espírito Santo usando a Bíblia para lhe falar, para lhe fazer lembrar. E o próprio Senhor Jesus disse isso aos apóstolos. Lá no Evangelho de João está escrito: quando Ele vier, Ele vos guiará toda a verdade e vos fará lembrar. Essa é a atividade do Espírito Santo hoje, nos fazer lembrar. Por isso é tão necessário ler a Bíblia, pelo menos, de Gênesis e Apocalipse, uma vez na vida, pelo menos. Né? Para quê? Com que um jovem poderá limpar o seu caminho? Com a tua palavra. Percebe? Antes de entrar num capítulo clave aqui, um capítulo chave, que é Romanos capítulo 12. Mas antes de mencionar qual é o versículo, nós passamos os nossos dias colocando coisas nos nossos ouvidos, colocando na nossa mente um monte de coisas que não, no melhor dos casos, não tem nenhuma serventia. No pior dos casos, é lixo. Né? No melhor dos casos, notícias, informações que não tem nada, né? Algumas coisas dessas não são nem boas nem ruins, é conversa fiada. Na internet está cheio de coisas, né? Puro papo furado, conversa fiada. Pronto. E tem milhares, milhões de pessoas que vivem grudadas nisso, enfiando nos seus ouvidos todo dia essas coisas. E eu falei, isso é no melhor dos casos. E no pior dos casos, imagine um jovem, coitado dele, enfiando funk. É lixo. É lixo musical, entre aspas. Todo dia. O que vai ter na cabeça desse rapaz, dessa moça? Só lixo. E aí entra a palavra. Com que limpar isso? Com a palavra de Deus. E nós temos à disposição, né?
Nós temos aplicativos para ouvir a palavra de Deus e passar horas fazendo o nosso trabalho, não precisa parar para... Não, simplesmente deixe esse aplicativo tocando, leitura de Hebreus, leitura do Evangelho e tal, leitura de Isaías, leitura de... alguma coisa assim. Isso vai ficar gravado, né? O que os psicólogos chamam de vai ficar gravado no seu subconsciente, tá? Se você não fizer isso, vai ficar gravado um monte de coisas banais. Então, dedique-se a gravar coisas na sua mente. Agora, em Romanos 12, versículos 1 e 2, o apóstolo diz o seguinte: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Já várias vezes mencionei esse versículo 1. O culto cristão não é um culto para se banhar em lágrimas, se lavar todo, sentindo emoções, se arrepiar todo, porque... não. O culto cristão é completamente racional. Lá em Isaías, o apelo de Deus: vinde, pois, e arrazoemos. O que é esse arrazoar? Eu nunca ouvi essa palavra. Busque no dicionário o que significa arrazoar. Vinde, pois, e arrazoemos, diz o Senhor. Aí está dizendo: venham e usemos a razão, usemos o raciocínio, pensem, é isso que está dizendo lá em Isaías. Não é para experimentar emoções. Essa é a canção do Roberto Carlos. É importante que emoções eu senti. Não, como cristãos não. O importante é que aprendi coisas. Para quê? Observe o que o apóstolo diz aqui no versículo 2 de Romanos 12. E não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Observe isto. Sede transformados pela renovação do vosso entendimento. Aqui o apóstolo está mencionando a metanoia. A metanoia é isso. É a isso que Lutero se referia quando diz que para que o nosso batismo seja efetivo, devemos viver em arrependimento diário. Isso não significa de jeito nenhum o conceito da religião oficial. Se bater no peito e se lamentar e chorar. O cara está arrependido pelas porcarias que fez, pelos pecados cometidos. Não está se referindo à penitência diária. Tá? Aqui o apóstolo Paulo está se referindo a uma transformação ou renovação da mente. Você, como cristão, precisa isso. Precisa isso. Largar. Não se conformem. É isso que está escrito aqui. Não se conformem com este mundo. Conformar-se com este mundo significa adaptar-se. A palavra no grego é: não sejam esquematizados. Esquematizados? O que é isso? Não sigam o esquema deste mundo. É o que está escrito no versículo 12. E não sede conformados com esse mundo. Não sigam o esquema deste mundo. Em outras palavras, não sigam a moda que todo
todo mundo está seguindo. Esse é o chamado à metanoia, que infelizmente, por causa das línguas que falamos, aparece como este o chamado ao arrependimento. Não tem nada a ver com esse conceito de lamentar-se, porque você não pode fazer nada pelas coisas que você já fez. Agora, o que sim você pode fazer é renovar a sua mente. Renovar a sua mente. Deixe de pensar assim. Não sigam o esquema desse mundo. Você tem que pensar diferente. Aquilo que as pessoas chamam de está pensando fora da caixa. Exato. Até porque isso é o significado da palavra igreja, que vem do grego eklesia, que significa aqueles que foram chamados para fora. Chamados para fora de onde? Chamados para fora do mundo. Não estão mais seguindo o esquema do mundo. O mundo todo está seguindo por um caminho largo, espaçoso, e o Senhor Jesus disse, esse é o caminho que leva para a perdição. Nós temos que ser transformados pela renovação do nosso entendimento. Ainda esses dias eu estava conversando com um jovem e expliquei essa questão, que ele tem que parar de pensar e raciocinar como até hoje aprendeu. Ele tem que fazer uma reconfiguração da sua maneira de pensar. E aí eu disse, como vai ser feito isso? É com a palavra de Deus. É isso que o próprio Senhor Jesus ensinou nas suas pregações. Ouviste que foi dito. Ouviste que foi dito isto. Eles estavam seguindo o esquema do mundo. E aí ele acrescenta, eu, porém, vos digo, O meu apelo, então, é que, como cristão, entenda o que significa arrependimento. Não é o conceito, largue esse conceito da igreja tradicional, da igreja oficial, da religião praticada por todo mundo, largue isso e volte para o sola Escritura. O que está escrito lá na Palavra de Deus. E lá na Palavra de Deus está escrito, sede transformados pela renovação do vosso entendimento. E o apóstolo acrescenta, para que experimenteis. Sem essa transformação do vosso entendimento, vocês não vão experimentar. Mas se acontecer essa transformação do vosso entendimento, vocês vão experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Queira o Senhor Deus que você largue todas essas coisas, reconfigure a sua maneira de pensar. Deus não está esperando que você bata no seu peito, se lamente por coisas. Nenhum de nós pode fazer nada por uma coisa que já ficou no passado. Mas sim, podemos fazer pelo que vem pela frente. Mais uma vez, lembrando aquele homem que estava crucificado ao lado de Jesus. Nos últimos instantes da sua vida, ele estava pendurado no madeiro, cravado, crucificado, igual que o Senhor Jesus. Nos últimos instantes da sua vida, ele, mais uma vez, se arrepende.
Não, houve uma mudança do seu pensamento, porque quando ele começou, ele estava xingando ao Senhor Jesus, igual que aquele outro, que estava no outro lado, na outra cruz. Estavam blasfemando. E ele também. E de repente houve uma mudança. Não, peraí. Nós estamos recebendo o que a gente merecia. Lembra? Está escrito no Evangelho. Houve uma mudança no seu pensamento e ele olha para Jesus e diz: ele não. Ele está crucificado igual que nós, mas nós estamos recebendo o que nossos atos mereceram. Ele não. E ele olha para o Senhor Jesus e diz: Senhor, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. E a promessa do Senhor Jesus, qual foi? Não, primeiro você vai ter que confessar os seus pecados, lembre todos os seus pecados que cometeu, confesse-os, você tem que praticar ações de penitência. Não. O Senhor Jesus prometeu para ele: hoje mesmo estarás comigo. Por quê? Porque o Senhor Jesus veio chamar pecadores a metanoia, a mudança de cabeça, mudança de pensamento. Que o Senhor Deus nos conceda essa mudança todo dia, para que nós larguemos todo aquele esquema do mundo e sigamos o que está na Escritura. Queira o Senhor Deus conceder isso a cada um de nós. Amém. Y en vivo Deus muro coração, em mim Espírito reto, não me lances fora da tua presença, e não retires de mim o teu Espírito.